Tudo bem com vocês? Não sei se já temos alguém aí. Ok, já estamos ao vivo pelo Facebook e agora estamos aqui no Insta. Queria que vocês não consegui ainda a conexão no Instagram, mas quero um abraço para todos vocês que estão aqui comigo no Facebook. E hoje eu estou muito radiante, pronta para começar e a minha conexão está com um pouco de dificuldade. Parece que hoje está um dia meio complicado para todo mundo. As pessoas já estão esperando e eu não estou conseguindo. Olá, olá. Agora vai funcionar. Agora funcionou. Eu estava com um pouco de problemas. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal no Instagram. Aham. Olá. Olha só. A Rosana, hoje eu botei um casaco bonito para acompanhar. A Leide, a minha amiga Carla. Isto, mais Fernanda Debona, boa noite. Estava com saudades. Olá, que tal? Belíssima, querida, belíssima, bejíssima, bejíssima. Estava com saudades de vocês, estava com muita vontade de entrar em contato por aqui, porque no fim das contas, Eliana Justo, quando a gente vai começando a criar essa relação online com as pessoas, é como se elas estivessem na casa da gente, a gente sente falta. Eu sinto falta quando as pessoas me mandam mensagem, depois elas passam um tempinho sem falar comigo, daí eu fico com saudades, quero saber o que está acontecendo, e daí a gente começa tudo de novo. Beijíssimo, Carla, querida. Luciana, Luciana que mandou até o esposo dela na minha última live conversar comigo sobre as questões do direito. Gurias, vocês são muito legais. A internet está bem estranha hoje, mas tudo vai funcionar. Célia Ramos, que saudade, Célia. Pati Leão, olha só, muitas alunas queridas das universidades, dos cursos, do pessoal que está fazendo o curso agora comigo, aqui online, né? Nós estamos já andando na terceira aula. A Jeane, minha colega de cursos lá de Brasília. E hoje eu gostaria de começar essa live dizendo para vocês que todas as coisas que fazem parte do nosso mundo sistêmico, essa semana eu ouvi um, uma live da minha professora, Maria Justina, e eu gostei muito de ver ela atualizada, reorganizando os seus temas para a gente. Foi muito prazeroso. Assim, em 50 minutos, uma hora, ela expôs tanto material para gente, tanto material para gente.
Foi uma coisa muito revigorante. Eu me senti muito, muito, muito feliz de ver como a gente consegue se reinventar quando a gente tem vontade, quando a gente tem desejo e quando a gente está disposto emocionalmente. E isso acontece quando a gente sabe quem a gente é. A gente saber quem a gente é leva a gente para um lugar melhor, para o lugar onde a gente é sugado pela vida. A vida me suga, vocês não podem imaginar. Desde que eu comecei essa trajetória, não só com as constelações, com as constelações que eu fiz desde o começo com a Maria Justina, depois com o Guilherme Etchegaray, depois eu fiz constelações com o professor Rupert, e tudo isso foi me levando nesse caminho e eu consegui entender qual que era a minha capacidade para mim apresentar para as pessoas. A Mônica, minha aluna lá de Maceió, e isso, gente, isso só me faz compreender, Ângela Maria, isso tudo só me faz compreender o seguinte: quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos certeza de que nós estamos fazendo o melhor para nós, a vida nos conduz. Eu tive tantas, tantas notícias positivas hoje a respeito das minhas traduções, a respeito de coisas que eu estou movimentando. Nossa, é uma felicidade, nada, nada que possa vir hoje de uma forma desabonatória, de qualquer projeto que eu esteja fazendo hoje, nada disso vai me tocar, porque realmente eu enxergo um outro lado capaz, a minha lucidez que eu adquiri, enxergando quem eu sou, diminuindo a minha carga de traumas, para que eu possa expressar na minha vida realmente quem eu sou, tem me trazido opções maravilhosas. Às vezes a gente faz opções erradas porque dentro de nós ainda estamos tortinhos, né? E esse tortinhos significa que nós estamos olhando para o lugar errado, que nós estamos tendo um filtro, né, de óculos que está nos levando para um lugar não muito bom. A gente coloca um filtro daquele trauma e passamos a enxergar o mundo daquela forma. E às vezes ela é muito distorcida, às vezes ela não é uma forma que nos leva para uma boa solução. E eu posso dizer para vocês que depois de todos esses anos que eu venho estudando, que eu venho trabalhando, eu que já fiz as minhas 12 constelações IOPT, várias com o professor, várias com a nossa querida professora Vivian de Londres, várias com a nossa amiga Marta. Eu quero mostrar para vocês o meu certificado. Olha só, assinado pelo Franz Rupert, porque eu fiz vários módulos, vocês podem observar aqui. Hoje eu recebi um desafio de uma amiga que me disse: Lia, mas tu tem esse certificado mesmo? Sim, oi, Luciana. Sim, eu tenho esse certificado. Eu fui para Munique 5 vezes e depois de Munique eu pegava a minha malinha e eu ia para Oslo para estudar essa, essa técnica. E essas pessoas que falam ou estão falando essas coisas, essa minha amiga que me disse isso, ai, porque a gente não sabe muito bem se tu tem ou não tem, porque a gente nunca viu esse teu certificado. Bom, é uma questão de confiança, né? É uma questão da gente ouvir a pessoa e ver exatamente o que ela apresenta. O meu conteúdo é transparente.
Tanto é que eu posso responder pergunta de qualquer ordem. Eu não fico colocando palavras difíceis só para parecer que eu sei. Não, na verdade eu tenho as respostas mesmo. Que foram muitos anos, eu tenho uma pilha de cadernos onde eu estudei cada um dos temas, né? Então, eu só queria dizer isso para vocês porque realmente eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena a gente seguir nessa caminhada da descoberta de si próprio. E agora que a gente já esquentou um pouquinho, eu gostaria então de começar o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é sobre, obrigada, querida, obrigada, Rosana. Nosso tema de hoje é sobre a retraumatização segundo a IOPT. Então, como que eu posso explicar para vocês, em poucas palavras, de uma forma bem simples, didática, o que vocês compreenderão, o que vocês compreenderão sobre o que é o trauma, retraumatização. Obrigada, Diana. O que é retraumatização? Paulo Suliani, muito obrigada pela presença. Retraumatização é quando nós temos alguma coisa, algum evento na nossa história que não necessariamente seja um evento grandioso, que seja um evento de, por exemplo, um tsunami, alguma coisa que todo mundo perceba, mas é um evento que para nós, e isso é muito importante, para nós esse evento é um evento que nos traz uma dificuldade. Essa dificuldade será observada, por isso é que a IOPT não é uma ciência prospectiva. Eu não olho para o futuro, eu olho para o passado. Ah, eu estou agora com uma dificuldade aqui, pontual. O que que aconteceu no meu passado que me levou a ter essa dificuldade? Então, eu vejo que o trauma, ele muda as pecinhas de lugar dentro da minha psique. E na medida em que isso muda as pecinhas de lugar, eu respondo, eu respondo a esse estímulo externo de uma forma equivocada. Então, eu sempre conto essa história nas minhas aulas, que eu acho ela muito singela, assim, meio bobinha até, mas ela mostra bem o que acontece. A pessoa é uma adulta e ela precisa de um empréstimo bancário. Ela vai até o banco e pede para o gerente, eu preciso de um empréstimo de R$ 2.000. E ela, digamos assim, ela ganha muito dinheiro, é uma executiva de alto escalão. E aí o gerente procura na ficha dela, encontra uma dificuldade, alguma coisa que ela esqueceu, alguma coisa que se criou uma comunicação errada, e aí ela recebe essa negativa do gerente. Eu não posso lhe dar o empréstimo agora, eu preciso que a senhora ajuste o seu cadastro, né? Ou coloque-se numa outra posição. Obrigada, Deise, pela presença tão ilustre. Muito obrigada. E aí, ao invés dessa pessoa se comportar como uma pessoa de adulta, com essa sua capacidade executiva, ela está na frente do gerente, mas dentro dela ela está numa capacidade que não é a de adulta. Ela está dentro de uma reação traumática que ela teve frente ao pai quando ela tinha X anos, é uma hipótese, em que ela pede para o pai: pai, pode me dar tal coisa? E o pai disse: não, tu não pode ganhar tal coisa. E aí, ela, na frente do gerente, hoje, nesse momento, ela começa a chorar copiosamente. Por quê? Porque dentro dela existe
criança que tomou a frente, como se essa criança estivesse dominando a psique dela naquele momento. Então, a retraumatização não é a gente olhar para o trauma, não é a gente olhar para as emoções que aparecem nas constelações sobre o trauma. A retraumatização é quando um evento me provoca e eu dou como resposta para este evento respostas oriundas do trauma, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente ansiosa e que ela está num ambiente em que ela precisa apresentar um advogado, precisa apresentar uma causa, um magistrado que precisa apresentar uma posição, ou um terapeuta que precisa conduzir essa situação que o cliente foi buscar com ele. E ele é muito ansioso, ele vai responder naquela situação também sob esse ponto de vista. Hipóteses, né? Nós estamos criando hipóteses. Mas a questão é a resposta. O contar a história não faz parte disso. Faz parte disso a resposta. Então, o que que o advogado faz? O que que o juiz faz? O que que o terapeuta faz? O que que o constelador faz? Ele acelera o processo. Tá, então, e já terminou. Porque ele está respondendo de novo com a mesma posição, com a mesma forma do que aquele. É como se fosse um gatilho. A situação vem, me traz esse gatilho e eu reproduzo sempre a mesma resposta. É o tipo de coisa assim. Eu fui assaltada numa esquina. Então, imaginem que nessa esquina eu tenha passado momentos muito difíceis. O que acontece comigo? Pode ser que eu tenha uma reação fortíssima se eu passar por uma esquina que seja parecida com aquela. Então, quando eu passar por uma esquina que me rememorar, que me levar a vivenciar de novo aquela situação, o meu cérebro vai plim, soltar o gatilho e eu vou responder com aquele mesmo medo que eu tive lá atrás, mesmo que eles mudem a esquina, que eles coloquem pessoas ali sentadas numa mesa, tomando um cafezinho, tudo isso vai fazer com que eu não consiga enxergar. Mesmo que eles mudem aquela esquina vai ter esse emblema para mim. Então, isso é retraumatizar. Quando a gente está numa constelação, só existirá uma retraumatização quando o terapeuta, e é por isso que a gente precisa ter muito cuidado como que a gente vai conduzir esse processo, quando o terapeuta, digamos assim, não permitir que o processo seja conduzido até o final, porque a pessoa vai passar por alguns momentos de mal-estar. O mal-estar, a sensação, a emoção, não significa que ela está sendo retraumatizada. Significa que ela está assistindo aquela coisa, ela está olhando de novo aquela cena, melhor dito, não é coisa, é uma cena, e ao olhar essa cena, ela sente de novo aquela sensação desagradável, as náuseas, o choque, né? Alguma sensação intensa. E aí o que que acontece? Quando ela está dissociada, como na constelação, a constelação está acontecendo ali. Ela está assistindo às pessoas que estão fora dela.
representando aquilo que está dentro dela. Ela já tem essa segurança de que aquilo não é ela. Existe já uma pequena dissociação, nesse caso muito saudável, que permite com que ela olhe, permite que ela sinta e permite que ela atualize o seu sistema pensando: naquele momento eu senti tal coisa e hoje parece que eu não sinto mais. Ou parece que hoje aquilo que eu sinto não é exatamente igual àquilo que eu senti naquele momento. Então, a retraumatização e a gente fazer uma constelação e reviver os traumas no sentido distanciado da constelação são duas coisas bem diferentes. E é por isso que essa semana eu falei com uma amiga minha sobre o processo hipnótico. Processo hipnótico. Na hipnose, a gente pode reviver o trauma. E isso pode retraumatizar, dependendo da condução, porque daí nós estaremos revivenciando não de uma forma protegida, afastada. Nós estaremos revivendo aquilo como se nós estivéssemos voltando lá. Então a gente tem que olhar para tudo isso com muita atenção, com muito cuidado, tá? Eu estou aberta para algumas perguntas. O tema que a gente ia tratar hoje, a Sandra também está aqui, lá de Washington, né, Sandra? O tema que eu queria tratar com vocês era mais ou menos isso. Vocês já me conhecem bastante, sabem que quando eu inicio um tema, eu, na verdade, faço uma introdução capaz de resumir aquilo como se fosse uma essência e depois a gente vai desenvolvendo um pouco mais. Então, a retraumatização é quando o gatilho vem e a gente reage da mesma forma. Reage da mesma forma, certo? Então eu fico nervoso e reajo com ansiedade. E quando eu uso isso numa situação em que eu estou me relacionando com os outros, eu posso também levar os outros a sofrerem uma retraumatização. Basicamente era isso, tá? Mas tem muito mais coisa atrás disso, tá? E aqui tem uma outra amiga minha que me manda perguntas, sempre ela colabora muito. Como escolher o tema para a constelação IOPT? Olha só que graça de pergunta. Minha percepção em uma constelação da qual participei como observadora, ela formulou uma frase que não me pareceu um trauma. Percebi isso, que a frase direcionou o trabalho para uma constelação, que ela teve uma sensação como se fosse sistêmico. Não, na verdade não. Olha só, como escolher um tema para a constelação? O que eu escolho para fazer uma constelação, nesse caso, são sempre temas que me dizem o que eu espero daquela constelação, o que eu gostaria de ter através daquela constelação. E aí, nós sempre estaremos em algumas searas que vocês já conhecem. Por exemplo, porque eu roo as unhas? Não é o meu caso, mas eu gosto de usar muito esse exemplo. Por que eu roo as unhas? Então, nós vamos apresentar alguma coisa que nós não conseguimos chegar lá. Ou, ao contrário, alguma coisa que eu já tenho, mas que eu gostaria de não ter mais, porque eu sou tão volumosa, porque eu sou gorda, porque eu sou pesada, né? Então, todas essas questões são questões muito pertinentes.
E, na verdade, nunca se mexe numa questão da IOPT, porque o cliente é responsável não só pela sua frase, mas como também pela condução da sua frase, porque aquilo que ele apresenta é aquilo que ele pode suportar. Aquilo que ele pode suportar, o seu inconsciente, o professor Rupert diz que ele, quando a gente pega a caneta, é o inconsciente que pega na mão, tá? Então, ele escreve o inconsciente que está escrevendo ali. Esse inconsciente, ele vai trazer alguma coisa que ele quer que a gente trabalhe e que esse inconsciente considera que já está apropriado para aquela pessoa trabalhar com aquele tema. Eu acredito muito nesse processo e o professor me dá muita confiança. Com certeza. Eu sempre vejo tudo muito azeitado. Sim, Paulo, é possível. Eu posso fazer ao contrário, por exemplo, porque eu não consigo ou porque sou tal coisa. Sim, eu quero parar de roer as unhas porque eu não quero parar de roer as unhas. Eu quero dinheiro. Pode, pode. Eu não sei qual é o resultado, né, colega? Não sei qual que seria o resultado dessa constelação. Eu quero dinheiro, nunca vi. Mas eu já vi muitas vezes as pessoas falarem sobre falta de determinação, né? Falta de falta de valor para si própria, e isso tem muito a ver com dinheiro. As constelações online são um primor. Sabem por quê? Eu gosto muito delas, aprendi a trabalhar com elas e, e trabalho muito bem com elas. Porque nas constelações online, assim como em todas as constelações, quem faz o processo, quem faz um processo é a pessoa que vem procurar. Então, por exemplo, muitas e muitas vezes eu vi as pessoas fazerem constelações da identidade e dizerem que elas querem isso e aquilo, e os próprios ressonantes da constelação virem comunicar. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer o que diz essa frase. Por que está acontecendo isso? Porque existe uma contrariedade entre aquilo que eu estou exprimindo e aquilo que está acontecendo dentro de mim. Para terror noturno pode, para dirigir carro pode, Rosinha querida, que bom que tu tá aqui, gostei de te ver. Então, a gente também descobre esses contratempos. Eu quero ser magra, eu faço constelação e quando a gente vai trabalhar, a gente vê que eu estou me sentindo tão bem assim, que não me importa. Não importa ser magra, porque quem quer que eu seja magra é o vizinho ali da esquina. Então, aí, vocês sabem quando que isso vai conduzir a um bom resultado? Nunca. Mas na constelação da identidade, isso volta para a pessoa. Por que que eu não paro de fumar? Por que que eu não paro de beber? Porque a pessoa precisa ver o seu ganho secundário. Qual é o seu ganho secundário? Tem alguma coisa que me faz bem, em estar naquele estado? Pode ser. Mas na resposta da constelação da identidade, nós poderemos saber exatamente para onde nos conduz aquela carência, porque isso nada mais é do que sugar, sugar alguma coisa para preencher dentro de mim o vazio. E por isso que aquelas pessoas que estão fazendo o curso, né? A gente está fazendo um curso dos temas fundamentais, estão estudando
todas essas facetas para conseguir entender. Isso é muito importante. O constelador pode pedir à pessoa que reformula a sua frase, querida, nunca o constelador vai pedir para o demandante mudar a sua frase. Foi uma pergunta excepcional essa que tu me fez. Porque a frase é do demandado, a questão é do demandado e essa situação que ele quer buscar é dele, não é do facilitador, do terapeuta. Então, jamais ele vai pedir para mudar a frase. Por outro lado, essa tua pergunta é tão sensacional que eu já posso fazer uma outra posição. Aquele que tem a intenção, ele pode trocar alguma coisa durante o trabalho, se o terapeuta tiver tempo para reconstituir a situação, pode, porque a intenção é daquele que demanda. Isso é fundamental nesse trabalho. A gente oferece a intenção, quer dizer, o intencionante oferece o seu desejo de uma forma pessoal. Nós estamos falando com o seu inconsciente. Nós estamos ali meramente como se nós fôssemos um pintor, meramente. Onde tu quer que eu coloque essa tinta? Aqui é o demandante que fala. A gente só aponta para ele alguns caminhos. Isso não quer dizer que a gente não perceba muitas vezes que a pessoa não quer resolver aquela situação. Muitas vezes a gente faz a constelação e aí a gente pode notar, e o professor é muito habilidoso quando ele diz: esta é uma questão que tu precisas decidir dentro de ti. Andréia, Sabrina, quanta gente legal. Que bom que vocês estão aqui. Muitas vezes o professor diz, é uma questão de decisão. Tu precisa saber o que tu quer, porque fica ambíguo, não fica claro. Lá pelas tantas começa, oi, Leandro, começa a dar essa sensação de que a gente está andando em círculos. É porque a demanda, ela não vem de uma forma possível naquele momento. Dentro dela, da pessoa, ainda existe alguma confusão, tá? Seria possível para o constelador orientar as pessoas para buscarem frases que auxiliem o seu trabalho e ajudar as pessoas na busca dos seus conflitos? Uh, Penso que não seria possível, porque na verdade isso tem que ser uma coisa da própria pessoa. Quando a pessoa tem uma dificuldade de perceber ou falar sobre os seus sentimentos, como faz? Quando a pessoa tem uma dificuldade de falar seus sentimentos, Paulo, existem duas coisas que eu observo assim como experiência, tá? Uma delas, a pessoa não consegue. Ela viveu um momento na vida dela em que emoção significava risco de vida ou significava, digamos assim, uma ameaça ou significava alguma coisa muito forte para ela. Então ela não consegue sentir. E para que a gente consiga que ela sinta alguma coisa, ela precisa, em primeiríssimo lugar, sentir a segurança do ambiente. Então, muitas e muitas e muitas vezes eu fiz constelação e eu perguntava para os representantes o que está sentindo, o que está sentindo, e eles me diziam tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Não tinha nem uma emoção para me relatar. Então aí
aprendi que existem pessoas para as quais nós precisamos decodificar as emoções. E é por isso que em todos os meus trabalhos eu começo fazendo esses exercícios de compreender as emoções, de sentir as emoções, de vivenciar essa ressonância que existe com relação às emoções. Vocês sabem que a ressonância é um processo tão maravilhoso porque é o processo da comunicação entre o bebê e a sua mãe. O bebê não entende as palavras da sua mãe. Vocês concordam? Ah, que gracinha esse bebê. Não sei, ele não vai entender. Talvez a pessoa diga, ah, né? Se for uma coisa carinhosa, até ele vai compreender. Mas então nós começamos a sair do significado, do símbolo das palavras, do signo das palavras para o simbólico. Como que aquilo vem? E aquilo vai se diminuindo as camadas de modo a que eu consiga transmitir para essa criança as comunicações são cada vez menos linguagem, são cada vez menos é, sofisticadas, são cada vez mais simples, mais simples, mais simples. Então, as primeiras comunicações que nós fazemos com o bebê, eu estou falando nós como sendo a mãe, né? São comunicações não verbais, inclusive. Quando a mãe passa a mão na barriga e tem um sentimento, tudo isso vai sendo comunicado. E talvez essa pessoa que não consegue acessar suas emoções e seus sentimentos, talvez essa pessoa não tenha esse dicionário, como eu chamo, esse dicionário. Esse dicionário a gente vai desenvolvendo durante toda a vida da gente, mas principalmente eu noto que as nossas mães nunca ensinaram esse dicionário para nós. Então, o que significa ter medo? Quando uma situação me ameaça e eu tenho medo, certo? Mas como que é esse medo para ti? Para mim, o medo é quando eu sinto meus pés frios, a minha barriga começa a girar, eu sinto náuseas, eu sinto vontade de vomitar. Então, ali nós já temos uma linha de compreensão. Quais são aqueles fatores de percepção que formam este sentimento que as pessoas chamaram de medo, e assim sucessivamente. Então, ou a pessoa bloqueou para que ela não sentisse, ou a pessoa não reconhece porque não está habituada a perceber isso. E são muito as mães que dão isso para as crianças, muito. As mães que dizem: agora tu tá te sentindo mal porque tu tá com sono, vamos dormir. Agora tu tá chorando porque tu tá com sede, bebe água. Agora tu tá ficando mal porque tu comeu negrinho demais. A mãe que ensina tudo isso. E quando a gente vê essas mães queridas que adoram os seus filhos, mas que são completamente analfabetas nisso, elas também não conseguem ensinar. Elas também não conseguem ensinar. Por isso é que essas comunicações são tão importantes, para que a gente amplie o nosso modo de perceber as coisas e a gente consiga alcançar o quanto antes para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E agora eu quero fazer uma pergunta que ah, uma fofa de uma amiga minha, a Naira Caram. A outra pergunta é da Leide Borges, tá? As outras perguntas que eu fiz perguntas do Paulo, e agora as perguntas dos temas da constelações era da Leide, e agora a Naira Caram me perguntou assim, ó. Quais são as propostas de enfrentamento dos achados das constelações Ayopiti nas questões de saúde mental
Gente, é uma pergunta linda. Eu até agradeci ela. Obrigada eu, Paulo. Muito obrigada. Essa participação de vocês faz com que isso tenha sentido, gente. O que adianta eu ficar aqui na frente de vocês, né, que vocês estão ali me assistindo, e eu falar alguma coisa que não me interessa, tá? Isso, Leide, é muito importante que vocês se exponham. Vocês podem dizer ali, não fala meu nome, eu não falo o nome. Ou eu falo o nome, sim, conforme, né? Se alguém me pedir para não falar o nome, eu não falo. Mas a Naira Caram me mandou essa pergunta. E aí ela quis saber especificamente nas questões de saúde mental. O que que eu quero dizer para vocês com essa pergunta maravilhosa? Para o professor Rupert, para mim que estive na Alemanha, agora com essa questão da minha amiga, eu vou estar muitas e muitas vezes falando isso. Para mim que estive na Alemanha, mais de 5 vezes, para mim que fui a Londres estudar com a professora Vivian, para mim que estive em Oslo estudando com a professora Marta, que eu tenho mais de 500 horas de IOPT. IOPT não é simplesmente uma teoria fria, tá? Uma teoria em que a gente coloca conceitos. Pessoas que falam conceitos muito complexos, elas não estão falando de IOPT, porque IOPT é contra essa comunicação que não se faz. Eu falo para vocês ornitorrinco e vocês me dizem, Lia, não sei o que que é isso. Qual é a comunicação que aconteceu ali? Niente, nada, não aconteceu nada de comunicação. Ou se eu começar a falar para vocês em russo, spasiba, não vai acontecer nada. Então, tudo isso tem que ser feito com muita tranquilidade, com palavras simples. Os achados das constelações IOPT significa as coisas, as cenas que se montam nas constelações. Ela colocou, eu não estou falando dela, Naira querida, eu estou falando da grandiosidade da pergunta dela, porque foi muito instigante. Os achados, ela usa uma palavra de psicóloga, não tem nada que ver com o que eu falei antes, mas os achados da IOPT são os traumas, né? Então, o que que eu faço com aquilo tudo que eu enxergar ali? Eu acredito no trabalho do professor Rupert e eu acredito também nessa capacidade autocuradora que a psique tem. Essa capacidade autocuradora é a mesma capacidade que numa criança normal, em condições normais, se ela cair e esfolar o joelho, ela, alguns dias depois, o joelho vai entrar num processo e ele vai se recuperar, tá? Então, a psique tem essa mesma capacidade de se recuperar. Por que que precisa ter terapeuta, então, se ela tem essa capacidade de se auto-regenerar? Por causa dos óculos. A gente coloca uns óculos que diz todas as pessoas são baixinhas. E a gente enxerga todo mundo baixinho. Por quê? Porque eu estou vendo as pessoas através deste óculos, que é o trauma. Então eu preciso que alguém me ajude a começar a retirar este óculos para começar a ter a lucidez. Um grande benefício dessa terapia é a lucidez. Então a Naira Caram me pergunta: o que que faz, são as propostas de enfrentamento dos achados das constelações na questão de saúde mental? Primeiro, Naira, os achados são traumas, ok? Os traumas, eles são comunicados através da constelação. Essa comunicação através da constelação vai fazer com que a pessoa entre em contato com aquela parte mais difícil. Entre em contato com aquela parte mais difícil dela, que é a parte traumatizada, que sofreu
aquela dificuldade. Essa dificuldade acessada, conscientizada, vai fazer com que eu repense coisas. É como quando a gente brinca com aquele brinquedo que é um monte de bolotinhas e umas varetinhas. A gente tira uma ideia errada sobre um trauma e as varetinhas se acomodam. Tudo troca nas prateleiras. Tudo troca nas prateleiras. Tira a outra varetinha, tudo troca nas prateleiras. Tá? Ó, a Cristiane entrou também. Então, primeiro lugar, a conscientização de que aquela situação que eu vivi lá atrás, ela nada mais é do que uma experiência do passado. E que quando eu olho ela com a minha. Obrigada. E quando nós olhamos ela sob a minha perspectiva, a minha ótica, a minha nova posição, a minha posição atualizada, eu percebo que aquilo lá foi uma coisa que reagi daquela forma porque aquilo fazia sentido naquele momento. Hoje não faz mais sentido. Hoje eu olho para aquilo de uma outra forma. Eu consigo me fazer entender? Quando eu levei uma rasteira do meu amiguinho quando eu tinha 5 anos, naquele momento foi uma coisa traumática. Mas hoje em dia eu olho e vejo, é coisa de criança, então eu tenho um outro sentimento com relação a isso. E aí eu olho para aquilo de outra forma e isso vem para mim como um amadurecimento daquela minha parte. Aquelas partes traumatizadas, elas ficam congeladas naquelas idades. Então, meus traumas de quando estava sendo gestada, os traumas da identidade, eles vêm comigo até hoje. Se eu não olhar para eles, se eu não tiver uma ajuda para abrir essas cápsulas e perceber, isso são coisas desatualizadas, eu não vou conseguir. A Marlise, a Nádia, as sessões são de grupo ou individual? Eu faço constelações em grupo e faço constelações individual, tá? As individuais não significa que desculpe, as constelações em grupo não significa que o grupo será constelado, tá? As constelações em grupo significa que uma pessoa é o demandante e as outras pessoas não estão demandando nada. Então, é só um demandante para o grupo. Isso significa constelação em grupo. A constelação individual é uma pessoa e eu, só nós duas, eu e essa pessoa. Tenho feito constelações, eu confesso para vocês que quando começou esse processo, eu não acreditava em constelações online. Eu achava que a gente não conseguiria atingir as pessoas, mas eu tenho feito constelações que me fizeram repensar. E eu repensei muito. E isso me trouxe uma ideia muito clara que eu não faço nada. Quem vem buscar a constelação é que traz a sua condição. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero olhar para mim com outros olhos. Então, essa pessoa vai fazer o processo. E eu tenho tido experiências muito interessantes. Muito, muito interessantes. Eu fiz isso, Eliana, isso mesmo. Eu fiz uma constelação para um grupo de colegas meus que estudaram com o Rupert em Brasília e foi muito impressionante o que aconteceu.
porque nós precisamos estudar, quando a gente está fazendo a formação, os traumas, né? Os níveis de trauma. Então, trauma de amor, da sexualidade, da identidade, o trauma de perda, o trauma de vinculação num sistema traumatizado. Todos são categorias. E existem alguns traumas que eles são vinculados uns aos outros. Então, onde tem um outro, onde tem o outro, tem um. Mas a nossa entrada é sempre pela porta do meio. Por quê? Porque é onde todo mundo, uh, todo mundo tem aquele trauma. Então, a gente entra por ali. Luciana, estou te esperando, tá? Vamos marcar nosso horário agora. Então, todo mundo entra por ali, naquele trauma. Depois que a pessoa fez uma constelação ou duas naquele trauma, oi, Léo, a gente, Lidiane, a gente começa a trabalhar ou para desenvolver traumas que estão além dele, ou traumas que estão aquém, ou seja, os traumas mais precoces ou os traumas mais recentes, digamos assim. Imagine que uma pessoa tem trauma de amor e depois, quando ela era bem adulta, ela perdeu uma pessoa, então ela ficou viúva, tem esse trauma, mas ela também tem trauma de identidade. A gente sempre entra pelo meio, trauma de amor. E depois é que as coisas vão permitindo que a gente vá para o trauma de identidade ou que a gente acesse o trauma de, de perda, tá? Isso é muito interessante. Ele falou sobre isso numa dessas aulas online que eu fiz esse ano com ele. E esse ano também eu vou fazer um curso. Agora estou super pensando sobre essa minha amiga que me disse: Mas tu nunca mostrou teu certificado, Lia. Então estou mostrando para vocês hoje. Mas eu quero dizer para vocês que eu já estou. Já me inscrevi em dois cursos de supervisão esse ano. Um curso com a Vivian Broughton, que será em agosto, sobre supervisão de praticantes de constelação. E no final do ano começa com o professor Rupert 5 módulos de um curso de supervisão com ele, que eu terei muita satisfação e muito prazer para passar para todos os meus alunos. Todos aqueles que estiverem interessados, eu vou passar esse conhecimento assim que eu tiver ele, obviamente, tá? Então a gente já tem uns 52 minutos. Eu acho que nós trabalhamos bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, perguntem mais. Eu sempre aciono algumas amigas, por favor, faz perguntas para mim poder ter uma condução do trabalho. E hoje eu tive o privilégio de ter essas perguntas tão interessantes, tão instigantes, que puderam me conduzir para explicar mais o que é a IOPT. Só para não esquecer, tá? A IOPT é quando a gente não olha para um sistema, a gente olha para dentro da gente. E tem muita coisa dentro da gente que a gente precisa olhar. Um beijo para todos. Muito obrigada pela companhia. Sempre é muito bom. É como se eu estivesse em casa tomando meu copo d'água agora com todos os amigos. É muito bom. Muito obrigada a todos. E agora também vou encerrar aqui. Um beijo a todos. Um beijo muito grande a todos. Obrigada pela presença. Sempre tenho essas pessoas que me acompanham. Eu valorizo muito isso. Muito obrigada.